Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós falamos sobre os 3 critérios que o Concílio Vaticano II apresenta para uma correta interpretação da Escritura à luz do Espírito Santo que a inspirou. E esses 3 critérios são prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, uma vez que, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus. E o centro da Escritura, o coração da Escritura, é Cristo, e particularmente Cristo no seu mistério pascal. Segundo critério, interpretar, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Como dizia, por exemplo, Santo Hilário de Poitiers, a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que no papel, no papiro, nos instrumentos materiais, uma vez que a Igreja conviveu com Jesus, a Igreja comeu com ele, ela foi testemunha dos seus milagres, ela o anunciou antes mesmo que os textos sagrados do Novo Testamento, pelo menos, fossem escritos. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Sagrada Escritura. E o terceiro critério é prestar atenção à anagogia da fé, e por anagogia da fé se entende a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Não apenas a Escritura é una e os diversos livros se complementam, mas também as próprias verdades da fé, os próprios dogmas, eles têm uma coesão muito grande. Então, o dogma do pecado original tem tudo a ver com a redenção realizada por Cristo. Assim também, os dogmas marianos, a Assunção de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição de Maria, tem tudo a ver com a sua missão e com a obra realizada por Jesus. Então existe essa coesão das verdades de fé e é preciso prestar atenção a elas. E aí nós chegamos ao parágrafo número 115. Nesse parágrafo nós vamos ver os sentidos da Escritura. Segundo uma antiga tradição, nós podemos distinguir 2 sentidos na Escritura: o sentido literal e o sentido espiritual. Por outro lado, o sentido espiritual, ele pode ser subdividido em sentido alegórico, sentido moral e sentido analógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Então, é sobre isso que nós queremos falar nesse programa e provavelmente no próximo também. Então, repetindo, nós podemos distinguir 4 sentidos. Na realidade, são só 2. O sentido material, ou o sentido literal, digamos, e o sentido espiritual. Só que o sentido espiritual ele pode ser subdividido em sentido alegórico, sentido moral e sentido analógico. Parágrafo 116. O sentido literal. O sentido literal é o significado profundo, ou melhor, é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem ser fundados no sentido literal. É o que nos fala Santo Tomás de Aquino. Então, o sentido literal é aquele que a gente descobre pela análise do texto, pura e simples. O que é a exegese? É a ciência que procura escavar o texto bíblico, indo às minúcias das traduções, da linguagem que é usada no texto original,
comparando os diversos pergaminhos, os diversos manuscritos que estão à disposição sobre um determinado parágrafo, sobre uma determinada palavra, às vezes, né? Procurando, então, esmiuçar este sentido significado pelas palavras da própria Sagrada Escritura. Então, a exegese, ela procura regras para essa correta interpretação, que é um trabalho bastante empenhativo, é um trabalho muitas vezes erudito, porque ele exige o conhecimento das línguas bíblicas e também das línguas do Oriente Médio e Próximo, quando os textos foram em uso, quando os textos foram escritos, né? Então, além de ser necessário recorrer ao grego, ao hebraico, ao aramaico, muitas vezes é preciso ter conhecimentos sobre o sumério, o acádio e outras línguas que se falavam até antes ou durante o período da posse da terra prometida. Agora, o que Santo Tomás diz é que todos os outros sentidos, analógico, moral, o sentido alegórico, todos esses sentidos devem se basear no sentido literal. O sentido analógico, ele não vai poder inventar algo completamente desgarrado do contexto ou completamente desgarrado do sentido literal. O sentido literal é muito importante e o trabalho dos exegetas é, para todo o estudo da teologia, o fundamento, as bases, né? Os teólogos, não todos, a grande maioria, não são conhecedores dessas línguas antigas e dessa técnica de interpretação que os exegetas dispõem. Então, eles fazem aquele primeiro trabalho, é um trabalho tanto de casca grossa, digamos, como de pente fino, né? No sentido de ir cada vez mais refinando as traduções e procurando mostrar a intenção do autor que escreveu aquele texto. Aí chegamos ao parágrafo 117, o sentido espiritual. O sentido espiritual, ele nos é revelado pelo Espírito Santo. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Então, o contexto histórico, o contexto literário pode ter significados que, às vezes, só a materialidade do texto não nos oferece. Então, existe uma unidade no projeto de Deus, de modo que não só o texto da Escritura, mas também os acontecimentos de que ela fala, podem ser sinais. E aí, o Catecismo nos lembra que o sentido espiritual pode ser dividido em três: o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido analógico. É preciso que a gente entenda cada um deles, mas o sentido espiritual ele vai além da pura materialidade do texto. Isso por causa da unidade do projeto de Deus e da unidade de toda a Sagrada Escritura em si. Queremos então, meus caros irmãos e irmãs, ir mergulhando sempre mais, de modo que, ao termos a Bíblia na mão, não sejamos levianos nem superficiais, mas, ao contrário, que nós possamos buscar, de coração e de mente, as diversas nuances de significado que são inesgotáveis, até que a plenitude nos mostre Deus face a face. Amém.